Olá, tudo bem? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mari Muradas, sou uma das idealizadoras aqui da formação de doulas de adoção e hoje eu vou conversar com a Renata, psicóloga, sobre traumas, que é um assunto que super borbulha, né, em todo mundo, principalmente nesse nosso universo que trabalhamos com adoção. A Rê chegou, deixa eu convidar ela para participar. Tá conectando. Espero que vocês estejam bem por aí, né? Na medida do possível dessa confusão toda. Oi, Rê! Tudo bom, Mari? Vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu te vi de fone, que eu falei, nossa, tinha alguma coisa para pegar que eu esqueci. É o fone. Nossa, aqui sempre dá eco, então eu já costumo deixar na mão, viu? Você tá Eu me peguei o ouvindo bem? fone, mas vocês estão me ouvindo? Senão eu corro e pego. Eu tô ouvindo super bem. Então tá bom. Então me mandem ok aí se estão ouvindo bem. Rê, super obrigada, viu, por você ter aceitado esse nosso convite para vir conversar com a gente sobre esse assunto que, né, gera muitas reflexões e angústias. E eu queria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória e como que você acabou indo se especializar em estudo do trauma. Eu que quero agradecer o convite. É uma honra poder falar com vocês. Há muito tempo que eu venho acompanhando o trabalho das doulas de adoção e admiro muito o que vocês fazem, a competência que vocês têm, a sensibilidade com que vocês lidam com tudo isso. É um prazer estar aqui. Então Obrigada. vamos lá. Eu sou psicóloga já há 14 anos. Trabalhei, meu primeiro emprego foi num acolhimento lá em Ribeirão Preto. Mas, na verdade, a minha ideia da faculdade era seguir a área clínica. E eu acabei entrando fui por esse caminho da clínica. Cliniquei por muitos anos, mas não estava satisfeita, enfim, não me encontrei ali, sabe? E comecei a buscar outros caminhos. E aí, nesse meio tempo, eu me mudei de cidade, casei, vim morar em Ourinhos, estava com o tempo mais livre e voltei a fazer um trabalho voluntário dentro do acolhimento daqui. E junto com isso, eu estava me especializando em cuidados paliativos, fui fazer uma especialização em luto, e nesse curso do luto tinha muito da adoção. E eu consegui linkar as duas coisas e comecei a me aprofundar nesse tema. E aí passei a dar treinamento e capacitação para as meninas do acolhimento daqui, das cuidadoras, com todos esses temas que são tão importantes para elas entenderem todo o processo da criança, de rompimento de vínculos, de formação de novos vínculos, e também como uma maneira delas fortalecerem isso para facilitar o engajamento da família depois com essa criança. A transição que a gente fala, como que um acolhimento, né, quando ele é bem feito, essa transição para a nova família acaba acontecendo para a criança de uma maneira muito mais gentil, né? Não abrupta, assim. Então, isso gera marcas para sempre, né? Então, que bonito isso. Para sempre. Porque a gente sabe que a maneira com que as crianças são recebidas no acolhimento e os vínculos que elas fazem lá são decisivos para depois elas poderem confiar e formarem novos vínculos com a família adotiva. Então, realmente, essa transição ela é essencial. E aí eu comecei a trabalhar com elas nesse sentido, de acolher, de entender todos os sentimentos, e enfim. E aí, nesse meio tempo, também eu conheci a TBRI, que é o que fala a metodologia que estuda o trauma a fundo, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco, então não vou me adiantar. E aí eu consegui juntar tudo isso, né? Porque o trauma também tem a ver com rompimento de vínculos, com a teoria do apego, com neurociência. Então, assim, foi tudo casou de uma maneira linda. Não, eu falo que eu sinto muito com a adoção, né? Com o meu trabalho como Feldenkrais, meu trabalho como doula do Gentle Birth, eu falo que eu brinco que eu tenho a sensação que eu tô na lei do eterno retorno.
Que eu começo a estudar tudo, 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 e no fim das contas tudo volta pro mesmo ponto, sabe? Isso! Tudo em falo, nossa, a mesma pessoa falou disso de uma outra maneira, e a essência é assim. Isso. Então a gente entra muito nesse looping. Eu acho que isso faz muito sentido que a gente, nossa, a gente realmente encontrou o que nos faz sentido, né? Que a gente está trabalhando. Então eu falo, nossa, as coisas ressoam, né, por si. Uhum. E eu queria que você explicasse um pouquinho do TBRI. Sim. Ó, deixa eu só ver minha luz aqui. Vocês estão me vendo bem? Tô achando tão escuro meu vídeo. Calma, que eu coloquei, eu tô no meu ring light da janela, só por isso. Ai, que beleza. Luz natural é o que há, né? Ai, ai. Bom, então, antes de falar da TBRI, Mari, eu pensei em trazer um pouco o conceito do trauma, Isso. para as pessoas entenderem do que é que a gente está falando, tá? Então, o trauma, na verdade, ele é tudo que tem relação com, dentro do contexto adotivo, maus tratos, abuso físico, sexual, emocional, negligência, abandono, rompimento do cuidado por várias razões, pode ser por doença, pode ser por abuso de substância, pode ser por morte, pode ser pelo próprio abandono. Então, assim, essa ruptura muito abrupta, né, no cuidado materno ou familiar, tudo isso corresponde ao trauma. E fora do contexto adotivo também, os assaltos, acidentes, tsunamis, terremotos, enfim, todas essas... Hã? Pandemia, né? Pandemia, tudo isso realmente entra num contexto de trauma, sim. E aí, a TBRI, na verdade, traz esse conceito de trauma, mas ela trabalha com o conceito de trauma complexo, que seria o quê? A experiência de fatores múltiplos, crônicos ou prolongados. As crianças que vieram do acolhimento, que foram adotadas, elas vivenciaram pelo menos fatores múltiplos. Porque se ela foi adotada bebê, ela não foi exposta ao trauma de maneira prolongada, porque logo ela foi inserida no seio da família e recebeu os cuidados. Mas ela teve traumas múltiplos. Por exemplo, o rompimento abrupto do cuidado, de repente o abandono, uma gestação que já não foi conectada. Né? A gente já sabe hoje que o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele passa pela placenta. Então esse bebê sente tudo que a mãe sente. E se essa gestação foi complexa, teve abuso de álcool e drogas, não teve um pré-natal adequado, não teve uma hidratação correta, uma nutrição boa, tudo isso o bebê sente. E são fatores do trauma, né? Isso tudo causa esses traumas. Então, eu recebo muitas coisas. Ah, mas o meu bebê foi adotado, meu filho foi adotado muito bebê. Ele sofreu traumas? Sim, ele sofreu. Por pouco tempo, mas sofreu. Tá? Então, assim... Isso, pela minha história, é muito nítido. Eu fui adotada com 5 dias de vida. E no brasileira, né? Moldes anos 80, né? Total. Naquela conhecido do conhecido que, né, conheceu minha família, e fui do hospital direto para minha família que me adotou. E isso é fato, assim, é nítido que desse período, né, de concepção, gestação e desses meus 5 dias que eu fiquei no hospital, eu consegui acessar diversas lembranças de trauma. Diversas. Muitas delas, assim, eu fui trabalhando ao longo da vida. Eu lembro que na minha família, meu irmão mais velho, ele é terapeuta Gestalt, então a gente sempre brincava que não tinha muito como fugir, né? Aquilo, nossa, como você lida com isso? Mas eu só fui acessar isso de verdade já adulta, casada, morando na Califórnia com meu ex-marido, assim, quando eu fui fazer meu curso de doula. E é muito curioso, assim, como as pessoas às vezes me perguntam muito, ai, como que você lida, né? Nossa, como que é pra você? E eu falo, gente, eu acho que chega no momento em que a gente dá conta de lidar, né, na fase adulta. Mas aí a gente tem duas escolhas. Ou enfiar embaixo do tapete e continuar com gatilhos acontecendo no dia a dia, ou buscar realmente essa ajuda, né? E trabalhar essas questões. E eu falo sempre, gente, não é um passeio no parque. Que as pessoas falam, ai, nossa, que lindo, você trabalha com adoção, né? Você nem é traumatizado. Eu falo, gente,
em um nível, com certeza sim, sou, e continuo trabalhando em constante trabalho em relação a isso. E não é um passeio no parque, né? O processo de autoconhecimento, um processo terapêutico, um auxílio, ele requer, ele dói, né? Ele Dói. dói. Então, é muito importante, assim, você trazer isso, porque às vezes as pessoas têm essa ideia e daí fica muito um pouco esse desejo muito maior de pegar bebês muito pequenos. Como se E não fosse é, mais fácil, né? e não é, né? A gente não pode fomentar essa romantização da adoção nessa questão de bebês recém-nascidos, achando que eles estão com menos traumas, porque não Não tem como se tão. garantir. É. É. Mas continua, te Não, interrompi só eu acho. Não, mas é maravilhoso você poder fazer isso. Sempre me interromper, aliás, interromper não, né? Acrescentar coisas. Porque isso esse seu depoimento, para mim, tem um peso enorme. Porque eu falo da teoria. E aí, quando vem uma pessoa e fala, não, eu vivenciei isso e realmente é assim mesmo, valida tudo que eu digo, sabe? Então é muito importante que as pessoas possam entender que o trauma realmente ele existe desde da concepção do bebê, se a nossa, gestação não foi tranquila, enfim. E mesmo que essa mãe, porque assim, é uma coisa que eu falo, não é no sentido de julgar, mas não, mesmo se essa mãe, por exemplo, ela tomou a decisão de entregar o bebê como um ato de amor, para que ele possa ter uma família melhor, para que ele se desenvolva de forma saudável e tal, ela entrou em conflito com ela mesma, né, durante todo esse tempo. Então, mesmo assim, existe um trauma, porque é o estresse, é o cortisol que está passando, é a conexão, né? Vou me conectar com esse bebê ou não vou? Eu quero ou eu não quero? Então, assim, são todas essas dicotomias que acabam permeando essa relação e isso gera trauma. certeza, né? O momento se vai ter despedida ou não, né? Tudo isso fica muito marcado, né? Então eu falo, Muito. uma das coisas que me fez me apaixonar e desejar, né? Todo esse processo de doula de adoção surgiu quando eu fui fazer minha formação de doula. E na formação eu tive uma professora maravilhosa, ela é de Los Angeles, ela foi durante um tempo, inclusive, presidente do DONA, ela é uma brasileira que mora lá na Califórnia há muitos anos. No primeiro dia de formação, ela falou: se você veio fazer esse curso de doula, porque você tem algum trauma do seu nascimento ou da sua experiência de parto, antes de você ir doular qualquer mulher, você precisa trabalhar isso. A gente não tem o direito de carregar bagagem alguma nossa, pessoal, para algum parto alheio. E ali na hora, eu só tava ali porque uma aluna minha de consciência pelo movimento tinha me convidado para acompanhar o parto dela. Na hora eu falei, gente, eu tenho um super trauma de nascimento, eu não posso doular essa pessoa. E acabou a aula, acabou os 4 dias, eu fui conversar com a Ana Paula, falando, Ana, eu fui adotada e eu tô agora o tempo inteiro, esses dias na aula, entendendo por que eu tô aqui, porque eu tô resgatando. E vinha muito essas cenas, assim, de cesárea em filme, me vinha muito aquele... Ai, entrega o bebê pra mãe, entrega o bebê pra mãe, tipo, vinha isso muito forte. E daí a Ana teve a super gentileza e falou, Mari, que bom que você tá olhando pra isso, que isso surgiu. Fato que você não pode doular agora, mas você já ouviu falar em doulas de adoção? Foi ela que me contou a primeira vez. Eu falei, nossa, não. E aí que voltei para terapia, fui fazer todo esse trabalho e tive a oportunidade de trabalhar com uma ONG que trabalha como doula de adoção lá na Califórnia. E no dia que eu consegui entender que quando é esse rompimento, ele é feito com muita sinceridade, muita verdade, né? Entre a mãe que está entregando e a família que está recebendo, a tranquilidade desse bebê, ele se sente parte do processo, assim. Então foi um dia que para mim realmente eu senti, nossa, aí tá desatei um nó que me doía no estômago Ah, e acompanhar uma história que pode ser feita de uma maneira muito mais gentil e muito mais amorosa para todos os lados.
né? Não existia esse peso do julgamento da genitora que entrega, porque ela está ali fazendo uma escolha tão amorosa quanto a de quem vai receber, né? Uhum. E daí eu ficava muito nesse, porque lá na Califórnia é muito esse lugar, né, de acompanhar a gestação, participar desse parto, participar desse momento da transição e participar do puerpério da família adotiva. Quando a Maíra veio me procurar aqui, já no Brasil, eu ainda estava muito nesse molde. Quando ela falou, não, eu que estou precisando ser doulada, né? Minha filha, eu estou no puerpério, fez tão mais sentido ainda do que só esse processo. Então, assim, eu tenho visto o quanto tem sido importante a gente validar que isso, o trauma ali, ele é inevitável. Mas ele Uhum. ser feito de uma maneira muito mais gentil e mais leve, com menos intensidade, sabe? Que as Sim. crianças entendam que elas participaram desse processo de uma maneira ou não e de uma forma respeitosa, né? Então, é um mundo meio que ainda ideal, né, para nossa sociedade, que a gente ainda vive um lugar com muita, né, não tem como comparar a adoção aqui com a adoção lá nos Estados Unidos, né? É um outro mecanismo ainda. Mas Sim, muito preconceito ainda. muito preconceito, assim. Então eu vi isso como uma coisa muito potente da gente estar falando. Então, quando a gente começou a acompanhar seu trabalho, eu falei, nossa, uma psicóloga que fala sobre trauma, precisamos, né? Então, Não, e você falou um negócio muito legal, que depois a gente pode voltar a falar disso lá na frente, que é a respeito da gente trabalhar os nossos traumas e as nossas feridas para depois cuidar dos outros, né? E eu sempre posto uma frase que fala exatamente isso, que a gente precisa se construir primeiro para depois abrigar alguém. exato. E isso não só no processo de doulagem, mas no processo de parentalidade mesmo. Porque a gente reproduz muitas coisas da nossa infância. Eu, nesse momento que eu estou agora gestando, eu já tive dois episódios muito intensos. E eu sei disso porque eu também fiz anos de terapia, né? Já fiz muitos cursos e eu consigo identificar isso. Que eu É, estou revivendo coisas e sentimentos de quando eu estava na barriga da minha mãe. tá. Então, são sentimentos profundos da nossa conexão que eu estou revivendo agora com a minha filha. Isso é muito forte, Não, muito. no puerpério, no quinto dia de vida do Tom, o Tom nasceu em casa, né, meu filho. Eu já trabalhava com tudo, todas essas emoções, né? Já era uma questão bem elaborada. No quinto dia de vida do Tom foi a primeira vez que a gente saiu de casa para ele fazer o teste do pezinho. Na hora que eu fui pegar o Tom na cama, na hora que eu olhei ele na cama, eu me vi bebê no bercinho do hospital. Fez assim, tipo cena de filme. Nossa, tô arrepiada. E eu me vi bebê no bercinho do hospital. E ali que eu me dei conta que até o meu quinto dia de vida ninguém tinha me pego no colo, né? Só a equipe do hospital. Ali eu acessei, assim, um trauma que nem esses anos de terapia, todos, tinham me permitido acessar. Uhum. Então eu falo que a maternidade, a paternidade nos conecta em lugares muito profundos para a gente ter como se esse convite de, olha, vamos olhar para essa questão, porque agora a gente precisa de você bem para cuidar desse Uhum. ser. Não replica, né? Acolhe. Então eu lembro assim de todos esses dias. O Tom foi uma criança que demorou muito para dormir fora do colo. Hum. Ele só foi aceitar dormir no berço, ele já tinha, sei lá, no bercinho do lado da cama, não era nenhum berço longe. Ele tinha 3 meses quase, ele só dormia no colo. E eu brincava não, eu tinha plena consciência que eu falava, nossa, ao carregá-lo no colo, eu tô me carregando no Uhum. colo. Dando uma oportunidade de me acolher de uma maneira que aquilo não fique mais marcado no meu cérebro como sendo o marco principal. Então, a gente tem uma oportunidade de cura com os nossos filhos muito maravilhosa, né? Então, ter essa coragem de olhar para esses traumas como antes, né? Então, por isso que eu falo que a paternidade adotiva, a maternidade adotiva, ela tem essa potência que você tem tempo para se preparar de uma maneira que muitas vezes uma gestação biológica não te permite. Uhum. Consciente, trabalha as suas questões, trabalha as suas motivações, fica ali na espera, né? Então, esse período da espera é uma oportunidade muito linda de estudo, de aprofundamento nessas questões, para que quando esse filho chegar,
os seus traumas já estejam ali bem elaborados para que eles não sejam replicados, né? Então é fundamental essa nossa conversa, assim, como a gente entender que tem como pôr muita luz nessa sombra, né? Muita, muita luz, é o que você falou, é uma oportunidade de cura. É que, de novo, não é fácil, né? Eu chorei por dias. É, Chorava tanto que a moça falava pra mim, mas nem dói. E eu olhava pra ela e falava, eu não tô chorando por ele, eu tô chorando por mim. E chorava, chorava. O Fábio, meu marido, olhava assim pra mim e falava assim, não pensa nisso agora. Veio, veio, caiu no colo. Como que eu não vou pensar nisso agora? Então, assim, não é então, e aí você imagina só, né? Fugindo aqui, a gente já vou falar uma coisa do trauma, pegando um gancho aí com o que você relatou também. Imagina uma pessoa que não tem o menor conhecimento disso, não consegue entender de onde é que está vindo tanto sofrimento, tanta dor, e aí se mistura com a criança, porque é esse o grande problema, né? Se é que a gente pode chamar assim. Que também acontece quando a gente vai doar, quando a gente vai atender clinicamente um paciente, é a gente misturar o que a gente sente com o que o outro está trazendo. A gente precisa aprender a separar. E a maternidade acontece muito isso, da gente se misturar, mas aí você tem que falar, opa, peraí, isso aqui é meu, esse sofrimento é meu, né? Para poder construir uma relação saudável, porque senão vira uma bagunça, uma miscelânea, e aí a coisa não caminha bem. Cara, eu tive assim umas dicas maravilhosas, eu lembro, e coisas que a gente usa até hoje bastante na educação do Tom, né? Quando vai falar algo dele, tipo, nossa, hoje ele tá terrível, hoje ele é terrível. Em vez de dizer ele é, a gente colocar eu sou, né? Então, por que esse comportamento dele tá tocando o meu sininho interno, né? Então, não é a criança. Deixa eu olhar pra gente primeiro, qual que é o nosso comportamento que ele tá ali amplificando, né? Uhum. E essas coisas que são o clichê do clichê, né? De se rotular crianças nesse lugar. Então, esse no dia seguinte, assim, eu lembro que no primeiro dia dessa lembrança veio, eu chorei muito, foi bem intensa. Eu olhava e falava assim, não é o que o Tom precisa de colo, eu preciso de colo. E ele tá me dando essa oportunidade de ficar. Então, não é que eu tenho o quê, né? Eu falo que a gente não tem que nada. Unidade de, né? Então, olhar para isso assim, desse jeito, foi muito, muito potente, assim. Então, mas continua, me conta mais do TBRI. Não, então, e aí só, eu vou te contar. E aí a Karen Purvis fala uma coisa que é muito interessante, que tem tudo a ver com isso, que foi uma das criadoras da metodologia, que a gente precisa olhar o comportamento como uma oportunidade de conexão. Então, é bem isso, é parar de rotular, mas é uma oportunidade de a gente olhar para nós, né, e se questionar o que eu estou causando, por que isso está me incomodando tanto, qual é a minha dificuldade em lidar com isso. Então, assim, tudo é oportunidade. Se a gente olha com esse olhar também, fica uma coisa mais leve. Não fica tão massacrante. Julgamento, né? Não fica Sim. Julgamento, fica no lugar de curiosidade. Tô curioso. Isso, exatamente. Então, e aí voltando, né? O trauma, na verdade, Mari, ele afeta 5 áreas do nosso sistema, porque nós somos seres sistêmicos, tá tudo correlacionado, a gente não tem como separar. E o cérebro, depois a gente pode entrar, o cérebro trauma, a gente pode entrar nos detalhes, depois se for o caso, mas ele afeta nosso corpo, nosso cérebro, a biologia, as crenças e o comportamento. Isso é muito impactante, né? É muito impactante. Só que a gente acaba... É o ser completo. E isso é tudo. É tudo. Então, assim, a gente acaba vendo só o comportamento da criança, por exemplo, num pós-adoção, né? Vamos pensar. Então, assim, a gente só enxerga o comportamento desafiador, a agressividade, o controle que a criança precisa ter, mas a gente não entende que está tudo desregulado, porque faz tudo parte de um ser integral. E aí, como é que a gente vai tratar? E isso tudo é decorrente do trauma.
vem lá de trás. Então, o trauma é que desequilibra todo esse sistema e o que acaba aparecendo, que é a ponta do iceberg, é o comportamento, o mau comportamento. Então, o que colabora para aquela crença da sociedade de adoção é um problema. Criança adotada dá maior trabalho. Então, Tem muito... Uhum. onde vocês foram se enfiar, né? Porque vocês são loucos, né? Que coragem. Uhum. Que tem muito do preconceito, mas também tem muito só dessa visão de que a criança tem um comportamento que ninguém vai saber lidar. Mas, opa, peraí, se a gente olha de um outro ângulo, a gente consegue sim cuidar disso. E acolher tudo isso e transformar essa relação. Então, e aí foi em cima disso tudo que surgiu a TBRI. A TBRI ela foi desenvolvida no Texas, o Instituto Karen Purvis de Desenvolvimento Humano, dentro da Universidade do Texas. E são 3 princípios básicos que regem a TBRI. Eu odeio essa palavra, mas é a tradução literal, tá? Porque eu acho que ela está muito banalizada. Mas é empoderamento da criança, conexão e correção. Então, são os 3 princípios nos quais a TBRI se baseia. Mas o coração da TBRI mesmo é a conexão. Porque sem conexão não adianta corrigir. Então, o que a gente vê muito é o foco no comportamento, mas sem se conectar com essa criança, sem entender o que está por trás, sem construir segurança, confiança. E aí não adianta você querer transformar o comportamento, porque não vai funcionar. Não vai. Então, assim, a gente vê muito, principalmente das técnicas, né, da educação tradicional sendo usada. Então, o autoritarismo, o castigo, a ameaça, isso, gente, é na contramão principal. Eu já acredito nisso para qualquer criança, mas assim, se a gente levar em consideração o trauma, isso é contramão do trauma. É o que a gente pode fazer de pior para complicar ainda mais o problema. O fósforo na gasolina. Isso. E afastar ainda mais essa criança e potencializar ainda mais esse trauma, porque essas crianças, elas são muito fragilizadas. E por conta desse prejuízo até do cérebro, elas são muito... Nossa, peraí, me perdi no meu raciocínio. Já tava pensando lá na frente. O cérebro delas é muito fragilizado, então assim, qualquer coisinha, elas voltam para aquele estado do trauma. A gente leva de volta para aquele sentimento, para o gatilho. O gatilho que você citou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com a maneira com que a gente vai acolher, sabe? Tudo isso interfere muito. E aí a TBRI traz ferramentas, então, para a gente lidar com todas essas situações, promover a cura do trauma e fazer com que a criança se desenvolva de uma maneira saudável e adequada, como tem que ser. Então, é uma metodologia que eu acho fantástica, porque ela é com base na teoria do apego, que fala muito de conexão, de formação de vínculos, tem uma base muito forte de neurociência, porque a gente precisa entender o desenvolvimento do cérebro da criança, que interfere completamente no comportamento, nas crenças, em tudo. Também trabalho o processamento sensorial, que pode ser muito alterado por conta do trauma. Então, assim, é uma metodologia que trabalha o completo e, ao mesmo tempo, traz ferramentas práticas para você lidar com isso. Que é isso que as pessoas falam, mas e aí, como é que eu faço para melhorar isso? Porque na teoria as pessoas ficam muito perdidas na prática, né? Sim. Como eu lido com essa questão, né? Como é que eu me conecto? Como é que eu crio essa conexão forte com meu filho? Como é que eu empodero a minha criança? Né? Como que eu não levo ela de volta para o trauma? Então, assim, se eu não posso gritar, se eu não posso pôr de castigo, porque assim, o que eles falam é que um grito qualquer que você dá pode ser suficiente para essa criança, pode ser um gatilho, então, né, suficiente para que ela volte para aquele estado de trauma e entre num processo de luta e fuga, né? E aí vem toda a explicação da neurociência, o porquê disso e tal. Então, tem um embasamento muito forte, teórico,
e ferramentas práticas para lidar. Então, acho que é uma teoria, uma metodologia que une as duas coisas e que ajuda de fato a resolver o problema, a ajudar essas famílias a transformarem, porque é isso que elas precisam. E uma pergunta que chegou muito pra gente é qual que é a diferença entre traumas e marcas? Né? Então, o trauma, eu acho que assim, tudo causa marcas. O trauma também. Quanto negativas, é isso que eu sempre falo. As pessoas ficam muito bem preocupadas na marca negativa e esquece que existem inúmeras marcas positivas que a gente também vivencia todos os dias, o tempo todo, né? Todos os dias. Então, assim, tudo gera marcas. Né? Se a gente falar das marcas negativas, então, para usar um termo que você trouxe, a marca seria uma coisa menos profunda. Porque se a gente pensar na questão do trauma, o trauma é uma cicatriz profunda que gera todo esse desequilíbrio. Então, que tem consequências no sistema todo. É claro que, assim, a gente precisa levar várias coisas em consideração, né? Não tenho como medir exatamente qual é o grau desse trauma de cada criança, porque vai depender da resiliência dela, né? Da capacidade interna que ela tem. Hã? Eu falo, não existe uma régua, né? As pessoas ficam muito querendo medir desgraças, né? Eu falo, gente, não existe uma régua. Não tem como comparar, né? Cada um lida com a sua individualidade, com a sua capacidade da situação, né? Sim. Isso assim, vira e mexe acontece. Eu posto alguma coisa, porque assim, o conteúdo que eu ofereço aqui é um conteúdo geral. Eu não estou falando de um caso específico, eu estou falando, né, da regra. E aí, às vezes, eu posto um negócio e a pessoa me manda um recado. Mas aqui em casa não foi assim, não foi nada disso. Que bom! Não estou falando que tem que ser assim. Eu estou falando que pode ser assim. E a regra é que seja. Então, assim, a maioria das pessoas vai enfrentar num grau ou em outro algumas coisas desse tipo. Mas que bom que você não passou por isso. A sua criança, então, é resiliente, ou ela sentiu confiança, ela pôde ressignificar a história dela de uma maneira mais rápida, diferente, enfim. A gente está falando de relacionamentos humanos. Né? Não tem como. Não tem forma. Não tem, né? Então, assim, não se sinta mal, porque você está contrário ao que eu estou dizendo, né? Ainda mais quando a coisa é melhor do que eu pintei, né? Ótimo, é maravilhoso. Então, o trauma se a gente levar em conta o conceito, seria isso, é algo muito profundo que é capaz de desregular tudo. Porque, por exemplo, se a gente sofre um acidente de carro, isso também fica uma marca. Mas qual é o grau disso? Ele foi suficientemente forte para me desregular por completo? Para afetar o meu cérebro, minha biologia, minhas crenças? Ou tudo bem, foi um impacto no momento, né? Foi um episódio isolado, mas que com a minha resiliência, com o entorno que eu tenho, que me deu suporte, eu consegui superar? Isso seria uma marca. O trauma, eu acho que já é um negócio bem mais profundo, que afeta e traz consequências. A sensação que eu tenho, para mim, as marcas, você percebe os gatilhos e você tem mais ferramentas fáceis de sair daquilo. O trauma me deixa com uma sensação de ressaca. Uhum. Dias para parar de ter aquele pensamento, eu demoro dias para conseguir buscar uma ajuda, às vezes. Ele me deixa realmente petrificada naquela sensação de, nossa, como isso me dói, que eu quero, como que eu posso fazer isso agora? É diferente da marca. A marca, você fala, nossa, pra mim uma marca muito engraçada, que às vezes eu me pego, depois de anos de terapia que eu fui entender, eu falava, nossa, será que é isso? Na minha adolescência, minhas amigas, se estiverem assistindo, vão dar risada. Eu marcava, vamos se encontrar tal horário no shopping ou na praça, elas confirmavam e eu sempre me atrasava. Eu esperava ter a certeza que elas chegaram lá e me ligavam para falar: e aí, cadê você? E daí eu ia. Eu tinha muita angústia de ficar parada ali e ninguém aparecer. Uhum. E perceber isso na vida adulta. Né? E fui perceber assim, um dia tirando o nomezinho de
amigo secreto que eu falava, quer ver que não colocaram meu nome? E daí eu falei, cara, por que que eu tô com essa sensação que eu vou ser esquecida? Uhum. Aquilo foi puxando, aquilo é uma marca. Então, até hoje, quando eu marco alguma coisa, gente, eu dou curso mensalmente. Todas as turmas que eu faço, eu começo o curso, eu falo, nossa, tô tão feliz que vocês vieram, porque ainda ficou aquela. A pessoa pagou, se inscreveu, mas ninguém vai aparecer. Isso é uma marca. Mas Aham. eu já sei lidar. É uma Não te sensação afeta. que não me afeta. O trauma, não. Quando vem um gatilho de trauma, eu fico dias com aquela sensação da ressaca emocional, de tentando me autorregular, daí deito no chão, faço Feldenkrais, ligo para terapeuta, faço, né, vou usando meus pulos no gato para não ficar naquele lugar, mas ele requer um esforço consciente de atitude para sair daquele lugar, né, daquele buraco que me gera uma angústia com muito mais empenho do que só lidar com a marca, né? Então, Uhum. eu acho que uma das perguntas que chegou pra gente foi como pais, como que eu posso, como mãe, reconhecer o que que é um trauma e o que que é uma marca. Então, para mim, fica esse gatilho, assim, essa perspectiva, essa observação, assim. Tô há muitos dias, a minha criança tá há muitos dias com um comportamento triste, depressivo, nada tá bom, né? Nada faz sentido, é uma conexão de trauma. A marca, normalmente, ela vai conseguir vir falar com você, né? Se já é uma criança maior, ela vai comentar que ficou triste, vai conseguir verbalizar o porquê que ficou triste. Então, o que que você acha, Rê? O que que você dá normalmente, assim, que sugestão você daria para uma pessoa, para um pai, uma mãe conseguir reconhecer o que que é uma marca e o que que é um trauma? Então, eu concordo com você com a questão da marca, eu acho que é isso aí mesmo. É mais fácil de lidar, tá? Mas o trauma seria, a gente teria que observar as consequências dele. Então, quais são as consequências do trauma, por exemplo, para uma criança que foi adotada? É, a gente vê no comportamento, né? Que é a ponta do iceberg. Então, ela é agressiva, ela chora, ela precisa controlar situações. Nossa, eu vejo muito isso. Nossa, meu filho quer controlar todas as brincadeiras. Ele tem que estar sempre no controle. Eu não queria usar essa palavra, mas ele mente, porque a mentira para criança tem outra conotação, né? Mas assim, ele manipula, ele usa da triangulação. Então, minha mãe falou que eu posso ir, aí é mentira, e aí, né? Então, assim, o que é que essa criança, quais são os comportamentos que ela tem, que a gente pode identificar como sendo consequência do trauma. Então, ela dorme mal, ela tem dificuldade de fazer amigos, ela tem uma desordem sensorial. Então, assim, criança que a etiqueta da roupa pinica, que o punho da manga incomoda, isso pode ter relação com desordem sensorial que está relacionada ao trauma. Então, a gente precisa olhar quais são as consequências. Outra muito forte, muito comum, assim, na maioria das crianças, é dificuldade de aprendizagem. Isso Isso é fatal. tem muito a ver com a neurociência. O cérebro, para aprender, ele precisa estar num lugar de segurança. Ele não absorve a informação quando ele estiver com desconforto. Não, não tem, né? Isso o Feldenkrais fala, de ninguém aprende por esforço. Nada. A gente aprende pelo prazer, pelo conforto, pela segurança, né? Então, uma criança que está Isso. com essa sensação muito incomodada, né? Não está conseguindo, não vai, o cérebro não está aberto para aprendizado, ele está aberto para proteção, né? Para sobrevivência. Isso, exatamente. Por isso que o foco da TBRI é a conexão, porque através da conexão é que a gente vai oferecer a segurança. E com a segurança, a gente vai conseguir, então, amenizar todas essas consequências e fazer com que a criança se desenvolva. Então, nesse caso do cérebro, por exemplo, a criança que sofreu trauma, ela tem a parte inferior do cérebro muito desenvolvida, que é a parte mais instintiva, reativa, que é a parte que detecta o medo. Então, essas crianças a gente vê muito como diagnosticadas como hiperativas, quando na verdade elas são hipervigilantes. Elas
Elas têm que escanear o ambiente, tipo, a procura de perigo. A qualquer momento vai acontecer alguma coisa e eu tenho que estar atento, porque é a minha vida que está em jogo. E aí, uma criança que está com o cérebro nesse funcionamento não aprende, porque não tem espaço para ela aprender. Ela está focada na sobrevivência dela. E aí, a segurança vai fazer, então, com que essa parte inferior comece a se acalmar para que a parte superior se desenvolva. E aí sim, ela pode aprender. Ela pode aprender a se autorregular, aprender a escutar os outros, né? E aí tem todas as consequências que isso traz. Mas é exatamente isso, é exatamente isso. E a gente vê muitas crianças com diagnóstico de autismo e TDAH. E aí a criança chega na casa da família, dá 6 meses, é outra criança. E os pais falam, meu Deus! E eu sempre digo, gente, calma, calma. Espera, porque a hora que essa criança começar a se sentir segura, o desenvolvimento dela vai voltar. E é um salto quântico, eu falo, né? A criança Total. salto de desenvolvimento num período de tempo que ninguém acreditaria que aquilo seria Isso. possível. É. Então é exatamente isso. É incrível, mas não é mágica, é neurociência. A gente sabe como é que funciona, a gente sabe o porquê disso tudo, né? Então é por aí mesmo. Mas eu acho que é fundamental porque as pessoas têm essa coisa, esse tabu também, esse medo muito grande, né? De falar, nossa, é tão complexo, nosso cérebro é tão difícil, que como que sai desse lugar? Às vezes a gente só de falar o termo neurociência, a pessoa fala, ai meu Deus, não vou conseguir entender nunca isso. E na realidade é tão simples, né? E na hora que começa a trazer esses conceitos, eu falo isso na gestação, né? Como eu trabalho com neurociência na gestação, eu falo, as mulheres saem tão uau, é assim que meu cérebro funciona. É assim, e todos os cérebros funcionam assim. Não é porque o seu não vai funcionar dessa maneira. Aham. Dá uma tranquilizada de entender qual que é o mecanismo e facilita muito esse olhar, né, de fora, de perceber, epa, pera, qual que esse comportamento está querendo me dizer, né? Então, esse exercício de não rotular a criança, né, e trazer para nós já é um processo como pais e cuidadores que já facilita muito, 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 muito. Muito. E entender a história dessa criança também. Porque a TBRI fala muito disso, que a gente precisa de um novo olhar para a criança, sabe? Sem esse rótulo, sem esse julgamento, entender que todos esses comportamentos que ela tem são estratégias de sobrevivência, que ela desenvolveu, às vezes, ao longo de muitos anos, ou de muito sofrimento e muita dor. É o jeito que ela sabe viver. Ela não tem outras ferramentas para isso. Então a gente precisa, ao invés de rotular, ajudar essa criança a desenvolver outros caminhos para que ela possa conhecer outras vias para. Que é a neuroplasticidade, né? A gente, o cérebro ele está em constante mudança. Há anos atrás isso não era um conceito possível, era que a gente tinha uma rigidez, né? Então, os mecanismos da neuroplasticidade para criar essas novas sinapses acolhedoras de vinculação, de segurança, elas existem, né? É um caminho, né? Então... E até é muito, muito legal você falar isso, porque é isso mesmo, né? Até 1980, até bem recente isso, né? Eles achavam que a genética dominava tudo. E aí depois eles descobriram que não, que são as experiências e os relacionamentos que moldam esse cérebro. E voltando ao assunto do adotar bebê é mais fácil, né? Que as pessoas têm essa fantasia. Lógico que a plasticidade cerebral nos primeiros 3 anos ela é muito intensa. Mas um outro momento que eles também pesquisam hoje e que eles falam que é sensacional é a adolescência. Então, olha só a chance que esses pais têm, esses pais que adotaram tardiamente. Tardiamente, eu falo que a gente tem 3 grandes oportunidades de mudar um cérebro. Quando ele é bebê, quando ele é adolescente e quando ele tá grávido. Nós, mulheres. Por conta e é o efeito hormonal. Por conta dessa alteração hormonal que o corpo está tendo, a gente gera uma maior janela de neuroplasticidade para a vida. Olha, então, não sabia.
falando que a gente fica gestonta, né? Você tá sentindo isso, né, Rê? Eu tô. Então, você tinha uma conexão 5G e agora é uma internet de escada que às vezes só na meia-noite, né? Que fica aquela coisa assim, a palavra vem e você fala, nossa. Não. E normalmente são com coisas bobas, né? Ssão coisas do dia a dia. Com trabalho, eu falo que o cérebro da mulher fica muito, muito Focado. focado e fica muito incrível. Então, por essas questões hormonais, a gente tem uma janela de aprendizado para a vida como a gente não tem em nenhum outro momento. Então, a adolescência tá acontecendo toda essa alteração hormonal. Então, tardia nesse momento que encontra uma família que está bem conectada com si, que sabe quais são seus gatilhos de trauma, que trabalhou todas as suas questões, que está ali preparada para acolher, né, de todas as esferas, essa criança que chega, esse adolescente que chega, tem uma oportunidade de cura muito lindo. Sim. Muito linda, porque aquele cérebro, ele tá ali uma esponjinha, ele volta a ser aquele bebezinho de esponja que tinha antes, né? Então, vai ser através do toque, vai ser através da conversa, vai ser através das experiências positivas, né? De um hábito, de uma criação de atenção plena, de mindfulness, né? Uma família que pratica mindfulness todos os dias juntos. Isso tudo vai auxiliar muito nessa elaboração dessa criança, nesse novo caminho neural. E eu falo que construir uma nova sinapse positiva sobre um tema é como se a gente criasse ela e passasse um marca-texto. Para quem assistiu divertidamente, essa explicação fica muito fácil. Aquela conexão que nos gera angústia, que nos gera dor, que nos gera preocupação, ela vai caindo no limbo do esquecimento, ela vai sendo destruída. Porque aquele caminho do acolhimento, né, da alegria, do amor, da confiança, ele brilha muito mais, ele chama muito mais a nossa atenção. Então, é muito, muito lindo, assim, E as famílias que a gente tem tido relatos, assim, com adoções tardias e que passam pelo momento de adaptação, que é, sim, não é um passeio no parque, gente, mas não é um passeio no parque para ninguém. Não. Falam, nossa, mas com filho biológico é mais fácil? Não! É tão treta quanto. Se você não se trabalha, aquela criança vai continuar sendo um gatilho para você dessas questões, independente da idade, né? Mas enxerga como uma oportunidade mesmo de crescimento para todos e de principalmente que a gente não se sinta desamparados, porque acho que é isso que tá. Quando a gente fala em sociedade, talvez agora, pós-mundo apocalíptico de pandemia, a gente entenda isso melhor, que a gente não tá sozinhos, né? Que a gente tá interligados e que não o problema que acontece na nossa porta de casa não é só nosso. E eu acho que isso na adoção ainda, né, por conta de todos os seus preconceitos, de ser um tema tabu, as pessoas não falarem abertamente, essas famílias acabam sofrendo muito sozinhas e não tem com quem conversar porque acham que a questão dela é referente à adoção. E não é adoção, é referente à parentalidade, ponto. Sim. Porque a gente já rotula a adoção e daí já fica com aquele que não vai ter a conexão. Então, esse projeto, quando a gente criou... A nossa militância é ocupar espaços de maternidade, paternidade, justamente para as pessoas tirarem esse tabu, que não é a questão que vocês estão lidando, não é só referente à adoção. É toda a parentalidade. Então, e que é muito lindo. Referente ao processo que todo mundo vivencia, seja biológico ou adotivo. São as questões que surgem, as dificuldades que vêm, né? Com certeza. A diferença é que a maioria da adoção está sofrendo sozinha, porque acha que aquele problema... Primeiro, a família extensa já falou, não sei onde você foi amarrar teu burro, por que vocês foram procurar esse problema? Então, ela já sente desconectada de quem ela poderia pedir uma ajuda, ou que poderia ser uma rede de apoio. E daí não tem com quem conversar sobre o assunto, daí fica fomentando esse nosso imaginário, que é sim referente à adoção, de poxa, que difícil. E na realidade... quanto mais a gente falar sobre o tema abertamente, quanto mais a gente puder, né, falar sobre isso, acompanhar essas famílias, né, através da doula, através de uma equipe que está ali acompanhando tecnicamente, né, uma psicóloga, uma terapia, a gente vai conseguindo quebrar esses tabus, né, que essa fique mais fácil para todo mundo. Com certeza. Eu escuto muito isso nas consultorias, sabe? Então, eu até tenho contato com um casal que adotou, mas
lá é tão maravilhoso e assim, eu tô com dificuldade aqui, então, né, acho que o problema também sou eu. Não é só a adoção, a pessoa acha que o problema é ela, né? Porque tem toda essa questão, talvez por medo do julgamento, né? Já tem toda essa coisa de adoção só dá trabalho, então vou acabar confirmando isso. Então é o medo do julgamento, é o medo da exposição. As famílias acabam romantizando e mostrando só o lado bonito, e até por conta, acho que, das redes sociais, como no biológico, né? A amamentação, como se fosse aquela coisa plena, né? Né? Que eu não sei ainda na prática, mas eu já sei na teoria, porque eu tô ligada nisso, né? Mas assim, não é bem assim. Então, peraí, vamos olhar, né, Uma o que coisa está por trás. sobre redes sociais que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como responsabilidade com o todo, né? Como, principalmente com a criança. Primeiro, a história da criança é dela, né? Então, eu tive, assim, a sorte, né, de ter uma família que me acolheu super lindamente, que eu tive acesso à minha história, mas que a gente sabe que na grande maioria dos casos de uma adoção à brasileira, onde que é um segredo de Estado, isso viram. E eu tive que, durante minha vida, mexer nesses esqueletos no armário. Tipo, não era possível para mim continuar sem saber da minha história. E daí o que eu percebo muitas vezes as pessoas também tem que tomar muito cuidado da maneira como a gente expõe a história da criança, porque ela é da criança. Então, às vezes eu já escutei, e como uma pessoa, né, que viveu a adoção, eu fico muito incomodada quando eu vejo em alguma página de adoção a família contando a história da criança. Eu quero morrer. Porque aquela criança, ela não tá ali pedindo para ser exposta daquela maneira. Ela não tá tendo o lugar dela de voz de fala, né? Então, o quanto isso pode ser um gatilho muito grave. Então, acho que a gente tem sim, a criança tem direito à história dela, a ter o contato no momento que for oportuno para aquela família e que ela conseguir lidar da maneira. Mas a gente não pode sair por aí contando a história da criança, porque as pessoas são inconvenientes, né? De vir perguntar: ah, mas você sabe a história dela? E a gente empodera muito as nossas famílias que a gente trabalha a dizer: é segredo de Estado, não te diz respeito. Uhum. Tipo, porque senão a gente começa a contar uma história da criança que, gente, né? Não, e não tem necessidade. Não tem necessidade. E às vezes eu falo que, como já aconteceu em consultorias, que às vezes não tem necessidade de você contar nem para criança, dependendo Exato. da idade dela. Porque isso já aconteceu. Ela pergunta da mãe, o que eu vou falar? Bom, você vai falar o mínimo possível. Tudo bem que você sabe da história, isso também gera curiosidade nos pais, né? Eu vejo que eles querem ter acesso ao processo e tal. E não só nos pais, nas cuidadoras também, porque eu vejo lá no acolhimento aqui, isso até já foi tema de roda lá, né? Do porquê que é preciso saber da história da criança. Que diferença vai fazer para uma cuidadora saber o porquê que a criança está ali, né? Então, assim, Exato. enfim, né? Exato. E aí eu falo, você não precisa contar para uma criança de 5 anos o histórico dela, ela não tem condição de entender, né? Então, assim, vamos tentar acolher esse sentimento dela, essa curiosidade, de uma maneira saudável. É lógico que você não vai cortar o assunto, mas você também não vai expor para ela tudo que aconteceu na vida dela, o porquê que ela foi adotada, porque, gente, não tem sentido. A gente precisa proteger essa criança. Ela não tem condição emocional e nem cerebral de captar tanta informação assim pesada. Até a gente, né, precisa digerir tudo isso. Exato, e não ficar com um olhar tendencioso também de ver o comportamento e começar a querer achar uma justificativa da história dela para ela estar tendo aquele comportamento. Porque isso é um outro gatilho que as famílias ficam assim, e daí quer contar justificando uma coisa que a gente fala: não, gente, como que a gente pode. A intenção é a cura desse trauma, a intenção é o cuidado dessa criança. Então, vamos olhar por esse lugar com essa conexão, porque esse tipo de comportamento vai gerar mais desconexão ainda. A Sim. criança vai se sentir completamente exposta, completamente vulnerável. A pessoa que estava ali para me acolher, na verdade, está contando a minha história. E às vezes as pessoas acham que por ser bebê, por ser criança pequena, ela não tá lembrando, ela não vai lembrar, ou ela não tem aquela memória.
Tem sim, né? A gente sabe Tem. que tem. Então, tomem muito cuidado a maneira como as pessoas, quando vierem abordar isso com esse olhar da curiosidade, de você estar no advocacy da proteção da criança. Fala, olha, não te diz respeito. Ponto, e vida que segue. E é muito difícil, porque a gente percebe que a grande maioria das vezes esse tipo de pergunta equivocada e sem porquê acontece num momento onde você está mais vulnerável, que você vai Uhum. comprar você está na fila da farmácia, com uma pessoa desconhecida, né? Então, essa pergunta chega de um jeito que pegam as pessoas muito desprevenidas da resposta. Então, eu falo que é super importante a gente empoderar as famílias para dar essa Se resposta, preparar. se preparar. Uhum. E não cair nesse lugar de ficar, às vezes, pega tão de surpresa que acabar falando uma coisa ali que não poderia ser dita, né? É, que não é necessário. É. É. Como que estão assim de perguntas? Que eu vi que foi subindo, subindo, subindo e não consegui ler nada. Deixa eu voltar aqui um pouco. E uma coisa que você falou, ô Mari, que eu acho muito interessante, que você disse a respeito do comportamento, de começar esse link do esse comportamento dela é por conta disso aqui que aconteceu na história. Isso é muito sério, porque isso está relacionado, eu tenho até um vídeo sobre isso, as fantasias de mau sangue. Então, Ah, que tipo, tudo que é ruim veio da família biológica. Então, não, isso aí não é meu, não. Ela faz isso porque a mãe devia ser. E isso gera muita desconexão. nossa, Isso gente, atrapalha demais. é muito triste isso, assim. Como se na nossa família biológica de sangue a gente pudesse garantir que só vai passar a parte boa, né? É, Eu falo, é. vamos estudar traumas transgeracionais, pra vocês entenderem que não tem nenhuma geração nesse planeta que está plenamente tranquilo e limpo de Livre. qualquer não, sabe? A gente não tá nesse estágio de vida vibracional de planeta. Não É, é, exatamente. não tá tendo essa garantia em lugar nenhum. Tem como a gente trabalhar essas questões e desejar que venham cada vez mais conectados, né? Mas não é. Eu tenho uma amiga que passou por adoção. Ela conta que quando eles estavam no processo, a avó falou para ela: Mas você não tem medo que venha com sangue ruim? E que ela olhou bem para a avó e falou: Vó, do fundo do coração, você acha que o nosso sangue é bom? É uma Depois de tudo ótima reflexão. assim, né? De história de abandonos, de pais que não assumiram filhos e tudo mais. Você Toda jura que você acha família que o nosso tem. sangue é? Ela falou: é verdade, né, filha? É verdade, ponto. É isso, né? Os filhos biológicos, para o bem e para o mal, se parecem com as suas, né, com seus pais. Então, né, tem a parte boa, sim, mas também tem a ruim. Não tem como a gente negar. A Simone disse: acho um pouco pesado também para os pais estarem preocupados em não acionar esses gatilhos da criança. Isso eventualmente vai acontecer e pode gerar culpa nos pais. Então, mas daí eu venho para a pergunta: quem que é o adulto da relação, né? A gente atende, né? Ai, E assim, falta 2 minutos. meu Deus, não é maratona? Não, a gente não vai ficar aqui até tipo meia-noite? Vai cair então, a gente vai ter que marcar uma outra. Vai ter que voltar e falar os dois, a fazer dessa live uma minissérie de vários, porque tem muito assunto ainda para a gente abordar, assim. Porque Nossa, maravilhoso. só para a gente finalizar essa resposta da Si que eu li, eu acho que eu diria isso, assim, a gente é inevitável que a um momento o gatilho pode ser acionado, mas a gente tem que estar muito atento e tomar muito cuidado para não acioná-los, né? Então, Sim. trabalhar questões pessoais, fazer esse processo de autoconhecimento, né? Enxergar como a paternidade, esse tempo da espera, como uma oportunidade desse estudo muito maravilhosa. O que você E acha? também, na verdade, você poder
saber que alguns comportamentos seus ativam esse gatilho. Então, como eu citei, o castigo, o grito, a ameaça. Então, se você já sabe que isso ativa, então, peraí, tudo bem que de vez em quando eu vou dar um grito, vou perder o controle, mas, opa, eu tô ligada que isso não é legal. Né? Então, é o conhecimento. Eu vou encerrar só pra gente não perder e eu volto pra gente se agradecer, tá? Tá bom, tá bom. Tô com medo da gente perder, que